Graça e paz, bom dia, que bênção, gente. Eu estava chorando aqui, eu virei meio chorando depois que me converti. Eu queria que você ficasse de pé. Que bênção estarmos nesse dia de celebração, como o Felipe bem disse. Eu estou muito feliz, mas eu chorei aqui vendo o adolescente, mas chorei também vendo o Douglas. Cadê o Douglas? Douglas, quando eu te vi tocando violão para as meninas cantando, os adolescentes cantando em japonês, veio muitas coisas na minha cabeça. O quão Deus, Ele escolhe as pessoas certas, né? Ver você cumprindo teu chamado aqui no Japão, Douglas, acompanhar tudo isso, é algo muito incrível. Estou muito feliz, muito feliz. Queria que nós fechássemos os olhos e agradecemos a Deus por essa luz sobre nossa vida, a luz de Cristo. Pai, eu quero agradecer, Deus, por essas crianças, por esses adolescentes. Eu quero agradecer, Senhor, pela bondade desse dia, desta manhã. Eu quero agradecer, Senhor, porque hoje não é sobre uma data festiva, mas sobre uma revelação entregue. Que o Teu Espírito, Deus, possa falar ao nosso coração. Que hoje seja um dia, Deus, de manifestação do Seu poder, da Sua graça. Que hoje, Senhor, haja consagração. Que hoje haja, Senhor, bondade manifesta. Que o Senhor possa alcançar o coração do que está visitando, o coração daquele que está aprendendo, o coração daquele, ó Deus, que busca respostas no Senhor. Ó Deus, hoje eu vejo nesse ambiente um ambiente favorável para o Senhor revelar a Tua presença, revelar a Sua vontade, revelar, Deus, o futuro, revelar, Deus, o desejo para a família, o desejo, ó Deus, para os filhos, o desejo, ó Deus, para o casamento. Esse ambiente, Deus, é um ambiente onde Te pertence, é um ambiente de adoração, é um ambiente de louvor, é um ambiente da palavra manifesta, é um ambiente do ensino. Esse ambiente, Deus, é o Teu ambiente, é o Seu lugar, e nós entregamos toda a autoridade, meu Deus, ao Senhor. Nós reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, e eu peço, Deus, que o Senhor possa derramar hoje alegria sobre a igreja, derramar alegria de espírito, alegria no entendimento, que o Senhor possa derramar hoje, Senhor, a libertação que alguns precisam, a cura física, liberar sobre cada um, ó Deus, aquilo que aprove a Sua vontade, e possa haver transformação, poder, possa haver, ó Deus, novidade de vida, resposta de vida, e que cada um aqui, Deus, sem nenhum ficar para trás, possa receber a porção dessa manhã a qual eles vieram buscar. Que o Senhor responda à oração, que o Senhor responda ao clamor, que o Senhor responda a Deus, traga a resposta, respondendo assim o desejo da família para esse final de ano, para esse dia, para essa semana. Obrigado, Jesus, pela Sua presença, obrigado porque Tu és a luz do mundo, e nós temos essa certeza que quando o Senhor manifesta, aquilo que era escuridão vai embora, e nós somos libertos. No nome de Jesus oramos agora. Diga amém, amém e amém. Pode sentar aí, glória a Deus. Que dia maravilhoso. Diga a pessoa ao seu lado assim, ó, Feliz Hanukkah. Vira para a pessoa do outro lado e diga Feliz Hanukkah. Mas dá um sorriso assim mesmo, aquele congate na época nossa. Assim. Dá um sorriso para ela. Fala assim, hoje você vai comer sonho. Não é? Hoje você vai comer sonho. A pessoa que mais celebrar no culto vai ganhar essa moeda. Que isso, gente? Isso aqui é um chocolate. Não é? E quem aqui está curioso para saber o que é Hanukkah? Levanta a mão assim. Quem ainda não sabe o que é Hanukkah? Olha, faltou ChatGPT para você então. Né? Porque ChatGPT explica tudinho, de forma assim coerente, histórica, né? Mas eu quero trazer essa celebração de Hanukkah, né, para um dia de culto, porque nós usamos essa festa para revelar Cristo, porque Cristo é revelado nela, né? E muitos conhecem porque parece até uma mesa judaica, né, gente? Você olha assim, será que eu sou judeu, né? Alguns vão dizer, essa igreja é judaizante, né? Tem que avisar essa pessoa que fala isso que Jesus é judeu, né?
Tem que lembrar isso, né? Não que agora nós aderimos às tradições judaicas do Antigo Testamento. Não, nós estamos na graça, na revelação. Porém, no entanto, todavia, não há nada nas Escrituras que não sinaliza Jesus, que não sinaliza a presença dele, que não sinaliza Deus, o milagre do que ele fez. Essa festa, ela está no histórico, ela está celebrada, nós vamos ver biblicamente que Jesus estava nela, e eu queria, de fato, pedir a graça do Espírito Santo para explicar para vocês, tentar ensinar. Todo ano eu tenho ensinado alguns pontos sobre a festa, ensinado algumas coisas com slides, né? Eu não sei se vai dar tempo para ensinar, é muito estudo, gente. É muita profundidade, tem muita coisa para se estudar quando se fala de Hanukkah. O que eu sei que eu estou aqui, né, por causa de Jesus, e eu creio que através desse entendimento você vai sair daqui abençoado, né? Você vai sair daqui feliz. Amém ou não amém? Olha, eu não tenho um pacto com a ornamentação, não foi o que fiz, mas eu estou achando que está muito lindo. Meu Deus, colocaram aqui na frente ainda, tá filmando. Não sou, entendeu? Judeu. Ainda que, né, o meu DNA, quando fiz o meu DNA, veio de lá. Tá? Então isso aqui, gente, está muito lindo. Parabéns ao pessoal da alimentação. Estou com vontade de comer esse negócio. Acho que não ficou legal aqui pertinho. Ó, gente, um braço de distância. Né? Ó, se eu quisesse, ó, se eu quisesse, ó, se eu quisesse, ó, se eu quisesse, mas não posso. Amém? Então eu vou introduzir aqui. Deixa eu ver se está funcionando, né? Se os meninos acertaram dessa vez. Olha, funcionou. Nossa, graças a Deus. Eu passo mais ou menos 4 horas fazendo slide e às vezes aqui os meninos não fazem funcionar, entendeu, gente? Por isso que eu estou vendo aqui, mas funcionou, né? Quando funciona, a gente tem que celebrar, gente. Uhul, dá glória. Olha lá, ele celebrando lá em cima assim, ó. Glória a Deus. Amém. Então diz mais uma vez, Feliz Hanukkah. E para falar de Hanukkah, nós vamos entender que nós não estamos falando de uma festa antiga, uma festa judaica. Nós não estamos aqui para celebrar uma data específica. Nós estamos aqui para falar da luz em meio à escuridão. Nós estamos para falar daquele que iluminou, transformou e foi considerado, tratado, e ele é a luz do mundo. Então, essa declaração de ele ser a luz do mundo não foi uma declaração em qualquer lugar. Jesus estava no ambiente de Hanukkah quando ele disse, eu sou a luz do mundo. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no João capítulo 8, verso 12. Então, quer dizer que isso não foi uma coincidência, Jesus falar, eu sou a luz do mundo. Ele estava dentro do contexto de Hanukkah. Ele estava no contexto dessa festa. Então, ele vai e diz, eu sou a luz. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz. Estou esperando você abrir a sua Bíblia, meu irmão. Você está querendo ver no meu slide? Não vou mostrar no slide. Abre a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no aplicativo. Se você está com o celular, você vai colocar o seu celular no modo avião. Olha, quem não coloca o celular no modo avião na hora do culto tem problema. Coloca aí no modo avião. Ou pelo menos sem tocar. Vamos ler então? Você vai ler a sua Bíblia. O que Jesus disse aí? Eu sou. Vamos lá, todo mundo junto. Vai estar isso daí? Vai, 1, 2, 3 e. Eu. Vamos de novo, mais uma vez. 3, 2, 1. Eu. Só o pessoal aqui, ó, da minha direita, vai. Quero ver se quem vai ser o melhor do lado aqui. Vamos.
Vamos ver aqui desse lado. 1, 2, 3 e... Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. É só colocar assim na competição que o povo começa a acelerar. Quero ver todo mundo junto agora. Vai, 3, 2, 1 e... Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará, mas terá... Diga amém, aleluia por isso, glória a Deus, glória a Deus. Então isso não foi uma coincidência, isso não foi. Isso de fato, ele escolheu esse ambiente, Jesus escolheu essa memória histórica dos judeus para revelar algo muito maior, que a luz que permanece acesa não é a luz do objeto, mas é a luz de Cristo. Ele é a luz do mundo, diga amém. Mas para mostrar um pouquinho do que é essa festa, nós vamos... Ó, não passou, varão. Espera aí, eu vou tentar, varão. Não mexe não, calma. Vai dar certo. Hoje é dia de milagre. Vai dar certo. E por que então que nós temos que falar, ou não com uma data de fato... que deve ser celebrada de maneira, considerando a data em si, vou celebrar essa data, mas por que falar de Hanukkah? Quando a gente fala dessa festa Hanukkah, o que nós vamos falar aqui? Você vê em João capítulo 10, verso 22, esse eu deixei aqui na tela, você pode abrir a sua Bíblia, olha só o que está escrito: celebrava-se em Jerusalém a festa da... Essa festa da dedicação é a festa do Hanukkah. A festa da dedicação, diga dedicação. Essa palavra vai fazer sentido para você daqui a pouco, mas era a festa da dedicação. E ali era inverno. E Jesus passeava, né? Nós estamos falando aqui do contexto histórico, se falarmos na parte hermenêutica, ele estava num templo mesmo daquela época, onde já não tem mais esse templo, mas era inverno, era festa de dedicação, festa de Hanukkah, esta festa aqui que nós estamos celebrando, e Jesus passeava no templo. Então, historicamente, você vai ver que essa festa, ele não constituiu no mandamento, como as festas de tabernáculo, a festa da Páscoa. Você vai ver que não está escrito como lei para a celebração, então Deus não diz celebrai Hanukkah, não disse. Mas você vê que a presença de Jesus, por ser judeu, estava lá, nessa festa, passeando pelo o templo, andando pelo templo. Ele estava presente nela. Não estava, de fato, o texto não vai dizer que ele estava, validando essa festa, mas é no contexto de João capítulo 7 a 10, onde acontece esse momento. Dentro desse contexto, é onde no João capítulo 8 ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Então, essa festa, que está cheia de símbolos aqui, podemos chamar de judaicos, né? Podemos chamar também do Antigo Testamento. Nós temos essa aqui, na verdade, não é a Hanukkah, né? Essa aqui é a Menorá, porque ela só tem 7 velas, correto? Né? Então, essa é a Menorá. A Menorá e a Hanukkah tem uma diferença, mas eu não sei se vou conseguir abordar tudo isso. Mas veja bem, Jesus estava nessa festa. E uma das coisas que é importante, que Jesus não evitou esse contexto. Ele estava lá dentro, ele estava lá para celebrar, junto com a sua família, reconhecendo que era um tempo. João para escrever, era a festa de Hanukkah, foi João que escreveu esse texto, e aí você vê que ele usa esse contexto para revelar quem ele é. Então eu acredito que toda festa, sendo ela histórica, ela tem que, para o cristão celebrar ela, revelar Cristo. Porque Cristo deve ser o centro da nossa igreja, deve ser o centro do nosso ensino, Cristo deve ser o centro das nossas pregações nas células, Cristo é o centro da nossa vida, diga amém, se você entende isso. Então nós celebramos Hanukkah para revelar Cristo, diga amém. E aí, para entender um pouco mais de Hanukkah, nós temos que falar o que é o Hanukkah. O
que é a celebração de Hanukkah? A Hanukkah, ela tem esses pontos aqui específicos: a purificação do templo, a restauração, a adoração, a fidelidade de Deus em meio à opressão. Então, de fato, é dedicação, é consagração. Mas aí você fala assim, pastor, mas consagração de quê? Dedicação do quê? Purificação do templo. É o templo dos judeus? É o templo dos judeus. Mas que templo que é esse? Como que funciona? Então, para começar a explicar um pouco sobre a festa Hanukkah, a gente tem que entender um pouco de história. Tem que gostar de história. E se você vem aqui e fecha os olhos e dorme, o olho e dorme, você não vai entender. Agora, está muito mais fácil do que eu posso explicar no culto todo sobre Hanukkah, você hoje pesquisar. Né? Você vai pesquisar adeptos, não adeptos, cristãos que celebram, que não. E assim como o Natal, tem gente que celebra, tem gente que não, né? Então, os fundamentos dessa festa, eles não são fundamentos duvidosos, ela é histórica, ela é provada, existiu historicamente, há em livros, Joséfo fala isso, e tantos outros estudiosos vão falar dessa festa, dessa realidade, e está aí Jesus envolvido nela. Mas para entender, eu tenho que ver um pouquinho da história, e aqui eu coloquei o contexto histórico, um pouquinho para que você entenda. Tá? Dentro do contexto histórico, Israel está dominado pelo Império Grego, tá? Os helenistas. E o Império Grego foi expandido por Alexandre o Grande. Se você nunca assistiu o Alexandre o Grande, assista, para você entender um pouquinho o que foi as guerras dos impérios. E Alexandre o Grande conquistou muitos países, ele invadiu muitos lugares. E nesta época, que nós estamos falando desse Antíoco aqui, 4, que profana o templo, ele era um dos generais do Alexandre o Grande. Alexandre o Grande já não estava mais vivo. Mas a região de Israel estava controlada pelos gregos. E você sabe que controlada pelos gregos, há os deuses gregos, Zeus, Ceramites e tantos outros que são adorados, que adoram o corpo, e etc, etc, etc. Se você tirar uma foto aí e botar no ChatGPT, ele vai te falar o que é isso daí. Então, para exemplificar melhor, deixar melhor, eu vou falar aqui para vocês as datas, para vocês entenderem mais ou menos como que é. É muito rápido isso aqui, está muito resumido e bem básico. Olha só, 586 a.C., houve a destruição do primeiro templo. O que acontece? Em 538, eles retornam do exílio. Então, ali em cima, o primeiro templo é quando a Babilônia destrói Jerusalém. Então, a Babilônia chega, destrói Jerusalém e leva cativo todo mundo para lá. É aquela época que vai Daniel para a Babilônia. Então, vai a galera tudo para a Babilônia, presos, escravos, judeus sofrendo, estão de novo presos, porque muitas das vezes Deus sempre levantou uma nação para destruir Israel, no sentido de escravizá-los, porque eles abandonaram a Deus. Inúmeras vezes você vê o juiz levantando de um povo que se desviou dos caminhos do Senhor, e Deus levanta uma nação, né, para perseguir. Um dos maiores perseguidores de Israel foram os filisteus. O tempo todo eles apareciam para tomar suas colheitas, porque o povo se esquecia do Senhor. E é por isso que você vai ver nas Escrituras que Jesus fala assim, quando o demônio sai da vida da pessoa, ele sai para procurar casa. Não encontrando, ele volta para ver como está essa aqui. Se essa aqui não tiver habitação, ele vai entrar e vai trazer mais 7, porque ele volta com mais força. Então a gente tem que aprender isso, que nós não devemos abandonar e nem deixar as coisas do Senhor. Nós não podemos tratar as coisas de Deus como algo relativo. Nós não podemos tratar as coisas de Deus como algo, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Não existe essa opção. Aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Seguir, é caminhar. O evangelho não é sobre velocidade, é sobre persistência, é sobre insistência, é sobre permanecer. Deus quer que seu povo permaneça. Diga amém. Pode ver, o Tiago revela o texto dizendo assim, o homem que não sabe o que quer, uma hora quer, uma hora não quer, é como a onda do mar, ele vai e vem, esse não conquista nada no Senhor, porque Deus testa a persistência. Não é só Deus. É quando você empreende, é quando você trabalha, é quando você quer casamento, quando você quer família. O cara que não insiste com a esposa, luta, não permanece. O cara que não luta pelos filhos, não prevalece. Acabou. É sobre resiliência, é sobre permanecer. Então o povo se desviava, a Babilônia vinha e o povo foi levado ao exílio. Quando?
586 a.C. E essa é o início de uma grande crise espiritual em Israel, quando eles são levados para a Babilônia. Então o templo é destruído. Aí o que acontece é que depois que eles voltam do exílio, 538, o Império Persa, ele permite esse retorno dos judeus, e aí eles reconstroem o segundo templo, e o judaísmo volta a funcionar. Mas eles estão sob domínio dos estrangeiros de novo. E qual que é esse domínio? Domínio grego. Aí, 332, domínio grego. Alexandre o Grande, que há muitos relatos dele, então por isso que é muito falado na história. Ele entrava em uma nação, ele matava o exército, e ele estabelecia nessa nação a biblioteca grega e estabelecia o panteão de deuses. Era assim: agora vocês vão se converter ao helenismo, que é a religião grega. E ele colocava os monumentos daqueles homens, Zeus, etc, etc, etc. E aquelas pessoas começavam a seguir. Então, aonde entrava o Império Grego, eles impunham a religião. Então, o que acontece, então, logo depois do domínio grego sobre Israel, a cultura grega que se espalha sobre Jerusalém, língua, filosofia, costumes gregos, tudo entra em Israel. Começa o quê? Uma pressão cultural. Porque você sabe que Israel, por mais que ele se desviava, ou por mais que ele teve luta, eles persistiam em preservar os princípios da Torá, as leis mosaicas. Israel passava a religião, a fé de pai para o filho. Você vai ver que Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e depois nós vamos ver José, vamos ver Judas, Judá, Levi, as tribos de Israel. Então você vê que eles têm mandamento, em Deuteronômio diz, para ensinarmos os filhos, andando, sentado, deitado, a ensinarmos, então, a responsabilidade familiar judaica era repassar aos filhos a fé de Abraão e as leis de Moisés. E a responsabilidade dos pais é ensinar os filhos os princípios da fé. Não é a igreja. Se o seu filho está tendo algum problema na sua casa, a responsabilidade foi sua, e é sua. Então, por essa orientação divina para Moisés, ensine o filho, passe. Há uma força muito grande, então, na cultura judaica e na adoração ao Deus de Israel. Então, quando chega a Grécia, quando chega a religião grega, há um conflito de cultura terrível. Porque os gregos, a religião deles, homossexualismo, bebida, orgias, inclusive Alexandre o Grande tinha relações homossexuais. Era normal. Imagina isso sendo imposto para um judeu, para um sacerdote que preserva a família de acordo com Deus diz que o que era a família. Então começa a haver um grande conflito, e aí de 175 a 164 aqui antes de Cristo, esse Antíoco IV Epifânico, que é um dos generais do Alexandre o Grande, ele percebe que o seu governo está sobre um risco. Se você estudar um pouquinho mais profundo, você vai ver que havia problemas políticos naquela época. O que aconteceu foi que ele foi, então, saqueou o templo de Israel, removeu, porque você sabe que a menorá, hoje ela está lá em Israel. Eu já estive lá, eu vi ela dentro de um vidro blindado, a menorá original do templo, que eles fabricaram para a restauração do templo. E a menorá, que tem 7 velas, ela é de ouro maciço. Então, lembra quando Moisés constrói tabernáculo, ele constrói com ouro, o povo leva prata. Então, o templo era um ambiente de muita riqueza, muito poder, um ambiente
do templo, onde o sacerdote entrava, onde eles faziam as orações, tudo era feito com pedras preciosas, com ouro. Então, o que Antíoco faz, ele vai e dá um comando aos gregos para saquear o templo, e quando faz o saqueamento do templo, eles começam então a profanar esse templo, começam a proibir a circuncisão, imagina? Proibiram a circuncisão, proibiram a leitura da Torá, dos livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco, não poder ser lido pelos pais, pelos filhos, uma imposição terrível. E aí os gregos foram contra o Shabat e arrancaram o Shabat do povo judeu. Então, quando foram conversar com um dos judeus, sacerdote, que um dos representantes generais da Grécia foi falar com ele, ele não aceitou a imposição, houve uma grande revolta, nós chamamos de revolta dos Macabeus, e eles se levantaram com foice, com enxada, com o que tinha, para expulsar o império grego. E aí houve uma grande revolta, porque os gregos instalaram um culto pagão. Só imagina assim, para vocês terem uma base, imagina, é ruim, tá? Estou dentro da igreja, mas eu quero que vocês pensem o nível de atrocidade que aconteceria se fosse aqui dentro. É como se alguém entrasse aqui, limpasse essa mesa, colocasse 2 homens, 2 mulheres, e o culto fosse assim, todo mundo olhando. Como não revoltar? Como não se revoltar? Então, dentro disso, um grupo de judeus não aceita, se levanta e se revolta. E o que acontece é que essa revolta se move dentro de Israel. Quando eu falo de Israel, eu falo só para entender em relação ao título de povo, né? Porque não era só essa, hoje o que nós vemos lá, o Israel, aquela região só, era muito maior. E eles se levantam e eles expulsam os gregos de Jerusalém. Põe para correr, meu irmão. Não estou incentivando pancada não, gente. Mas não ia ser fácil para a gente aceitar isso. Imagina o governo vir aqui fazer isso com a gente. Vai ter que ser assim agora. Vocês compreendem, então? Historicamente, é isso que acontece. E o que acontece aqui é que eles se levantam, né? E uma das pessoas que você vai ver chama Judas Macabeu, porque Macabeu significa martelo, então é como se ele tivesse martelado os gregos. E aí ele, como líder, é o filho, né? Não é o pai. O pai se levanta como sacerdote para a revolta, mas é o filho que assume. O pai morre, o filho assume. E nessa liderança, o povo entra numa guerrilha espiritual, uma guerrilha militar. E aí a resistência, com fé e muita luta, expulsa os gregos. E o que acontece? Quando os gregos vão embora, o templo está como? Destruído. Então, o lugar de culto, o lugar de adoração, o lugar onde as famílias buscavam a Deus, entregavam suas ofertas por perdão, aonde eles praticavam a Páscoa, aonde eles celebravam tabernáculos. Então, tudo aquilo que era mandamento do Senhor acontecia dentro do templo, porque era lá onde estava a arca, né? A arca da aliança, que era o lugar santo dos santos, onde havia a manifestação. O sacerdote entrava nesse lugar, no lugar santíssimo, para entregar ofertas de perdão pelo povo. Então entregava uma vez por ano. Então quem entrava nesse ambiente teria que estar santificado, é o serviço levítico. Então tudo isso estava saqueado. E uma das coisas que estavam apagadas dentro do templo era a menorá. E a menorá não era como essa, como vela aqui, não, gente. A menorá era com óleo que se acendia. E aí, para restaurar o templo, tem que limpar. Porque os gregos ordenaram os judeus fazerem sacrifício de porcos dentro do templo. Então, imagina como estava aquilo. Porque o porco, para o judeu, era considerado dentro do serviço levítico impuro. Então, verdadeiramente, os gregos vieram, né, na representação do Satanás mesmo, para destruir tudo aquilo que era santo, na perspectiva do que Deus ordenou. Lembre-se, não havia a revelação de Cristo.
Então eles perderam tudo que era mais sagrado. E para restaurar, tiveram que lavar, remover o sangue de porcos. Tiveram que fazer uma purificação do templo. Só que o que aconteceu é que eles tinham que acender a menorá, porque a menorá, biblicamente, no Antigo Testamento, ela tinha que permanecer acesa. E o que acontece é que, para manter ela acesa, tinha óleo só para um dia.